Hoje, 21 de setembro, é o Dia Mundial de Conscientização e Prevenção do Alzheimer. Uma doença que afeta as funções cerebrais, provoca perda de memória, da linguagem, da razão. Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 anos e 25% com mais de 85 podem apresentar algum sintoma. Eu vou conversar agora com a geriatra Bianca Figueiredo Barros. Vocês podem participar pelo WhatsApp 981 16 94 48. Bom dia, doutora Bianca. Obrigado pela participação. Bom dia, Lidervan. Eu que agradeço. Que bom estar aqui falando novamente com você. Muito obrigado, viu? Eu agradeço aqui em nome de todos. Doutora Bianca, a gente está aí nessa data tão importante, né, para chamar a atenção, porque principalmente das famílias, né? Porque muitas vezes é muito difícil você começar a perceber, né, que aquela sua mãe, sua avó, né, seu avô, seu pai, enfim, estão começando a desenvolver alguns sintomas. E acontece muito daquela insistência, né? Mas você não lembra disso, mas isso era assim. Mas por que você esqueceu disso? Aconteceu agora e tal. Então, a ideia é justamente conscientizar as pessoas do momento correto de buscar esse tratamento para evitar essa situação que acaba sendo estressante, né, para o paciente. Exatamente. Setembro roxo, né? É o mês mundial para chamar a atenção da demência. Hoje marca o dia de várias ações no mundo. E o que chama a atenção da gente que trabalha diretamente com demência é que, assim, há uma estimativa que nos próximos 30 anos o número de casos triplique. Mas o que chama a atenção e nos deixa preocupado é que a conscientização de prevenção e diagnóstico precoce não anda na mesma velocidade. É muito difícil, às vezes, a família saber que é do envelhecimento normal, porque todos nós vamos esquecer com o aumento da idade, isso é normal, isso envolve vários fatores de um dia cansativo, estressante, de alguma descompensação clínica. Então, o grande desafio é saber o que é o envelhecimento normal ou o início da demência, porque o início da demência muitas vezes passa despercebido por falta de informação mesmo. E muitas vezes no consultório a gente já recebe pacientes com fases mais avançadas, infelizmente. Doutora Bianca, qual o momento, né, assim, certo que a família deve ficar atenta para que faça esse diagnóstico, né, esse tratamento seja precoce, né? Porque o quanto antes ele acontecer, esse paciente, né, vai ter uma melhor qualidade de vida. Sim, a gente esquece, né? Então, assim, mais ou menos eu falo assim, a gente começa o envelhecimento de uma maneira geral é muito cedo. Assim, todo mundo, mais ou menos, a partir dos 40, 50, vai sentindo uma dificuldade. A gente fica um pouquinho mais desatento, a gente não consegue fazer várias atividades ao mesmo informações recentes, né? Só que o envelhecimento normal, ele não vai piorando. Uhum. Essas alterações, elas ficam constantes. Elas podem ser que num dia você esteja um pouquinho melhor, um pouco pior, mas ela não é progressiva. E o mais importante, o envelhecimento normal não te deixa dependente de ninguém. Quando você envelhece, mesmo com todas as limitações, você se mantém a sua autonomia. Uhum. Quando uma desatenção, um esquecimento, né, uma capacidade de resolver um problema, precisa começar de ajuda de terceiros, é aí que chama a atenção. Esse esquecimento, ele precisa ser investigado quando vai piorando progressivamente e você começa a depender de alguém para coisas que você sempre fez. Isso. Doutora Bianca, agora sim, não tem cura, né? É um tratamento que deve ser constante. E qual o momento, né, de iniciar esse tratamento e como deve ser esse tratamento? O tratamento não tem cura, porque assim, a gente não sabe todos os mecanismos, todas as causas. Uhum. A gente sabe os pilares principais, tem alterações genéticas, tem idade, tem vários fatores de risco. O medicamento, ele é um paliativo no controle de sintomas e de qualidade de vida. Uhum. Alguns pacientes, eles ficam melhores quando a gente começa o tratamento, outros não.
Isso tem que ser bem individualizado. A gente tenta, com o tratamento e a otimização de todos os fatores, diminuir a velocidade da demência. Dar um diagnóstico da demência é difícil e é muito impactante para a família, para os cuidadores. Existe uma ideia que realmente tudo vai ser só momentos ruins. É difícil, é muito difícil, né? Tem aquele período que a família precisa aceitar, porque entender a doença leva um tempo. E cada paciente com Alzheimer, ele evolui de uma maneira muito particular. Então, não tem uma receita de bolo, né? Então, a gente tem que instituir o tratamento o mais precoce possível. É por isso que o dia de hoje a gente chama atenção para os prevenção dos fatores de risco e, na dúvida, você está com dúvida se esse esquecimento é normal ou não da idade? Precisa ser avaliado, porque quando já está numa fase avançada, ninguém tem mais dúvida. Então, quando chama muito a atenção que o paciente já está muito dependente, fazendo coisas muito estranhas, porque isso é extremamente importante. Ninguém muda a personalidade de uma hora para outra só por causa da idade. Você não muda. Quando o idoso começa a fazer coisas estranhas, comportamentos estranhos, quando todo mundo percebe, infelizmente, a gente já está numa fase mais avançada. Claro que a gente começa o tratamento, mas talvez a evolução seja um pouco mais difícil, o controle dos sintomas seja mais difícil. Então, o mais precoce possível, tem que ser feito o diagnóstico para começar o tratamento, para tentar desacelerar a doença. Ô, doutora Bianca, eu falo em chamar a atenção da família, né? Porque a gente sabe que é uma situação que envolve toda a família toda tem que participar desse processo, né? Desse tratamento, digamos assim, para uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, a gente tem situações diversas, né? Tem aquela pessoa que ela começa a desenvolver os sintomas, né? De Alzheimer, já começa a ter sinais de demência. E a família, às vezes, não quer aceitar muito, né? Ou às vezes tem até vergonha, tem um preconceito com a própria pessoa da família. Isso é comum, infelizmente. E tem aquela outra família que incentiva para que essa pessoa tenha uma vida social, né? Para que essa pessoa se mantenha ativa. Isso pode ajudar também? Isso que você falou é bem interessante. Muitas vezes a família esconde realmente o diagnóstico. Isso atrapalha muito. Isso é bem comum. Na verdade, o nosso objetivo é tratar demência é uma equipe multiprofissional. Não adianta querer só medicamento. Existe um papel importantíssimo na família, no suporte. Tem estudos que mostram que mais de 50% do tratamento é esse suporte, essa rede de apoio ao paciente não medicamentoso. A gente tenta manter como equipe o paciente o mais ativo possível. Tem famílias que realmente não aceitam a doença. Isso realmente dificulta muito. Esses pacientes, eles descompensam mais, eles vão ter mais agitação, mais agressividade, mais insônia. Com isso, os cuidadores ficam mais estressados. E como eles ficam mais estressados, isso reflete novamente para o paciente. Então, a gente não consegue quebrar o ciclo e, infelizmente, a gente não consegue, muitas vezes, apenas com medicamento. Então, é difícil, cada família tem seu tempo de aceitar a doença. Quando a gente dá um diagnóstico de demência, o paciente ele entra no cuidados paliativos, mas entrar no cuidados paliativos, uma doença que não tem cura, não significa ficar olhando de braços cruzados e não fazer nada. Tem muito que ser feito e a família ela tem que viver cada dia muito bem, intensamente com aquele paciente. A gente pede que cada dia seja o mais feliz da vida daquele paciente com a sua família. É aproveitar ao máximo. Vão ter dias bons, como eu já falei, outros dias vão ser mais difíceis. Os pacientes com demência oscilam. É por isso que a família precisa aceitar e ir aos poucos entendendo a doença, né? Então, manter o paciente sem estímulo, sem interação, manter um clima de estresse, realmente, como você falou, dificulta muito a compensação clínica. E aí, no caso dos idosos, que eles já têm são mais ativos, né, já frequentam mais ambientes, né, socializam mais, né, praticam alguma atividade física. Isso pode desacelerar também o processo? Pode ajudar a desacelerar, doutora Bianca? Sim,
E esse ano, no meio da pandemia, né, foi realizada uma conferência internacional de Alzheimer, que é o maior evento científico sobre o assunto, e 3 novos fatores de risco foram incluídos. A gente já sabe vários fatores de risco e fatores de proteção. A falta de atividade física, a falta de estímulo físico cerebral, ela é um fator de risco. E, por outro lado, atividades físicas regulares, atividades de convívio social, isso é extremamente protetor. Ah, mas por acaso o paciente já está com diagnóstico de demência? Adianta fazer atividade física? Com certeza. Os pacientes com demência que têm uma rotina, que têm atividade física, a gente consegue controlar, né, atrasar um pouquinho a evolução da doença. Quando a gente fala evolução da doença, muda muito de paciente para paciente. Em média, a evolução da doença é de 8 a 12 anos, mas tem pacientes que evoluem muito mais rápido e tem pacientes com 20 e 25 anos. É por isso que a gente precisa das informações, a equipe precisa orientar a família para manter o paciente com mais qualidade de vida, tudo que a gente tem às nossas mãos, para que a gente possa realmente retardar a doença, mas promovendo bem-estar, a família e ao paciente. Isso. Vamos responder algumas perguntas aqui, doutora Bianca. O Vamos. Carlos de Aracaju, ele está perguntando se jogos, como o jogo da memória, quebra-cabeça, isso pode ajudar. Ajuda muito. Na verdade, o que a gente informa, que a gente pede, é que você desafie seu cérebro. Faça atividades que você não está acostumado, mas isso sem gerar estresse. A demência, a gente precisa se preocupar. A gente tem que se preocupar como a gente vai envelhecer. Mas isso também não pode ser motivo de estresse, porque senão o estresse é fator de risco para a demência. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de ler, leem muito, mas às vezes elas só leem o mesmo assunto. É capaz de elas saberem até o final do livro. Leiam coisas diferentes, façam atividades que estimulem seu cérebro, saiam da zona de conforto. E isso é importante, porque até quando você envelhecer, a gente tem até mais dificuldade de avaliar e fazer o diagnóstico. Então, tem pessoas que fazem o mesmo caminho a vida toda, do trabalho para casa. Se tiver um obstáculo, né, como vocês falaram agora antes, a pessoa não sabe chegar em casa. E isso, quando ela envelhece, por exemplo, a gente tem mais dificuldade de saber. É o envelhecimento normal? Ela não tinha muito estímulo? Ou realmente ela está num quadro inicial de demência? Então, façam atividades organizadas, planejadas, que também gerem prazer, não é atividades de estresse, mas que desafiem o cérebro, aprendam uma língua, né? Os especialistas falam que é uma das melhores maneiras de estimular o cérebro a aprender um idioma diferente. Eu lembrei aqui dos meus avós, que gostam muito de fazer palavra cruzada, e quando eu vou lá visitá-los, a gente faz uma competição, viu? E como eles já são treinados, eles gostam muito, mas eles dão, de 1000 comigo, eu perco fácil, justamente por causa disso, eles já estão acostumados, exercitam, né? Então tem esse raciocínio até mais rápido, né, doutora Bianca, também. Sim, ajuda muito, mas Ajuda. tem que sair da zona de conforto, tem que ir dificultando, tem que ir modificando, não pode se acomodar. Só uma última pergunta aqui para a gente terminar. O Gilvan, ele está perguntando se é uma questão genética, se está ligada à insônia e se a falta de exercício pode acelerar o processo. Sim, e eu vou falar rapidamente, assim, porque assim, existem vários pilares, digamos. Existem fatores genéticos, né? Mas a ideia que alguns acham que assim é predominante genético, isso é quando aqueles casos de Alzheimer começam muito cedo, menos de 60 anos. Aí tem um predomínio maior da genética. Aqueles casos que começam depois dos 60, não é a genética apenas que vai determinar. A idade realmente é um fator importante, mas existem os fatores de risco, né? Então, falando de uma maneira rápida, a hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, a falta de interação social, a depressão, a perda auditiva precoce, a tabagismo, excesso de álcool, a traumatismo craniano, poluição ambiental, esses seriam os principais fatores. Existem medicamentos que aumentam o risco, a falta de sono, sim, aumenta o risco, assim como pacientes com demência precisam dormir bem, nem de mais, nem de menos, porque esses fatores eles podem realmente agravar o quadro.
É isso, doutora Bianca. Eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui com a gente, os Eu que esclarecimentos. É agradeço. sempre muito bom conversar com você aqui. Eu que Obrigado. agradeço.